Bem, pessoal, hoje nós vamos estudar o sistema esquelético. O sistema esquelético, pessoal, ele é constituído principalmente pelos ossos e também pelas cartilagens. O esqueleto, por sua vez, compreende, então, esse conjunto de ossos e também de cartilagens. E o esqueleto, ele possui 206 ossos, sendo que esses ossos estão distribuídos no esqueleto axial e no esqueleto apendicular. O esqueleto axial compreende a cabeça e o tronco, enquanto que o esqueleto apendicular compreende os membros superiores e também os membros inferiores. Do esqueleto axial, vamos iniciar então o nosso estudo, o conhecimento, a partir da cabeça. Observem que na cabeça nós vamos encontrar 22 ossos, sendo que esses ossos eles estão distribuídos no crânio e também na face. No crânio, o esqueleto possui 8 ossos, que estão divididos em ossos ímpares e ossos pares. Os ossos pares compreendem, então, os ossos parietais, que estão situados na calota craniana, na parte mais alta, e nos ossos temporais, distribuídos de cada lado das têmporas. Já os ossos ímpares compreendem os seguintes ossos. Compreende o frontal, esse osso da testa, o osso occipital, situado na nuca, e mais 2 outros ossos que estão situados mais internamente no crânio, que corresponde ao osso esfenoide, que tem o formato de uma borboleta, e também o osso etimoide, um pequeno osso que se projeta para dentro da cavidade nasal. Já na face, nós vamos encontrar 14 ossos, sendo que esses ossos estão distribuídos da seguinte maneira. Nós temos 2 ossos, chamados de zigomáticos, os ossos zigomáticos, que formam a maçã da face. Temos a seguir as maxilas, aonde os dentes estão fixados. Temos ainda os ossos nasais, participando do contorno dessa abertura da cavidade nasal. Temos ainda 2 outros ossos dentro da cavidade nasal, que estão fundidos ali, que são as conchas nasais inferiores. Os ossos lacrimais, que ficam dentro da órbita. E ainda temos 2 outros ossos que estão situados na parte mais inferior da cavidade oral, que corresponde aos ossos palatinos. Esses ossos palatinos são os ossos que ficam no céu da boca, vamos dizer assim, num termo vulgar, que ficaria, então, na maneira correta de falar, ficaria, então, no pálato duro, que corresponde ao limite superior da cavidade oral. Muito bem. Vejam agora que numa vista anterior do crânio, ou da cabeça, podemos dizer assim, generalizar a cabeça, nós vamos encontrar aqui alguns acidentes ósseos que nós devemos chamar a atenção. Nós vamos encontrar a órbita, que aloja o globo ocular, e também uma abertura. Essa abertura é chamada de abertura piriforme, é justamente a abertura da cavidade nasal. Agora, numa vista lateral da cabeça, nós vamos identificar uma barra óssea chamada de arco zigomático. Logo atrás desse arco zigomático, uma abertura é observada. Essa abertura, que fica logo atrás do arco zigomático, corresponde ao meato acústico externo, que é justamente por onde entram as ondas sonoras. Numa vista inferior do crânio, nós vamos observar uma grande abertura. Corresponde ao forame magno. Esse forame magno ele é importante porque por aqui passa a medula espinhal. Muito bem. E temos ainda, fazendo parte desse esqueleto ainda da face, esqueci ainda de falar a respeito para vocês, é da mandíbula.
A mandíbula, ele é o único osso móvel da face. Ele é o único osso móvel da face. E a mandíbula, por sua vez, ela se articula com o osso temporal. Se articula com o osso temporal através de uma articulação temporomandibular. Na mandíbula, nós vamos identificar também que ela apresenta um corpo e dois ramos projetando-se para cima. Dessa parte posterior do ramo, ela é chamada de cabeça da mandíbula. E é justamente essa parte que se articula com o osso temporal na articulação temporomandibular. Vejam a seguir, ainda referente ao esqueleto axial, a coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é o eixo de sustentação do corpo. Ela vai da cabeça até o cóccix. E essa coluna vertebral, ela é formada por unidades ósseas, chamadas de vértebras. Então, esses são exemplos de vértebras. Ó. Isso aqui representa uma vértebra da região cervical, esse aqui uma outra vértebra da região cervical, aqui uma vértebra da região torácica, aqui uma vértebra da região lombar e aqui as vértebras da região do sacro. Então, vejam que a coluna vertebral, ela é constituída de várias vértebras. Nós encontramos em torno de 33 vértebras na coluna vertebral, sendo que essas 33 vértebras, elas estão distribuídas em regiões. Então, nós temos, na região cervical, nós temos, então, as vértebras cervical, em número de 7 vértebras. Na região torácica, nós possuímos 12 vértebras torácicas. Na região lombar, a coluna vertebral apresenta 5 vértebras lombares. Na região do sacro, a coluna vertebral apresenta 5 vértebras que estão unidas, que estão fundidas. E na parte terminal da coluna vertebral, nós temos então a região coxígea, formada por 4 vértebras coxígeas. Então, cada região dessa da coluna vertebral, as suas vértebras têm características próprias. Vejam agora um outro osso importante que nós temos ainda do esqueleto axial, é o chamado externo. Esse osso ele está situado na região ventral do tórax. Esse osso ele está dividido em 3 porções. A porção mais superior corresponde ao manúbrio e a porção mais inferior corresponde ao processo xifoide. Entre essas duas, nós temos uma porção média, chamada, então, de corpo do externo. Corpo do externo. E vejam que preso ao corpo do externo e também ao externo de uma forma geral, nós temos as costelas. As costelas, pessoal, elas são em número de 12 pares. Essas costelas, elas vão formar um arcabouço ósseo para proteger as vísceras torácicas e também as vísceras abdominais. Esses 12 pares de costelas estão divididos em 3 grupos. O primeiro tipo são chamados de costelas verdadeiras. São chamadas assim porque essas costelas, os 7 primeiros pares, eles vão se inserir diretamente no externo através da sua cartilagem costal. A seguir, nós temos um segundo tipo de costela, que são chamadas de costelas falsas. São 3 pares de cada lado. Essas costelas falsas são assim chamadas porque elas vão se articular com o externo indiretamente com esse externo. E, finalmente, nós temos duas outras vértebras, costelas de cada lado, distribuídas de cada lado, que são as costelas flutuantes. Essas costelas flutuantes, elas não se articulam com o externo, porque elas são curtas e elas terminam entre os músculos do abdômen. Muito bem. Vamos estudar agora, pessoal, visto já a parte do esqueleto axial, vamos ver agora a parte do esqueleto apendicular.